qual a sua condição espiritual? Deus vê todas as coisas. Nada escapa ao seu olhar. Nem mesmo a natureza interior de cada ser humano. E na visão de Deus, a humanidade é dividida em dois grandes grupos. Os que vivem segundo a carne e os que vivem segundo o Espírito. Você está preparado para saber em qual dos grupos se encontra? Em Romanos capítulo 8, do 5 a 8, a Bíblia diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Nessa primeira mensagem sobre esses versículos, veremos o que significa viver segundo a carne. Viver segundo a carne é viver sob o domínio do pecado. É um estilo de vida que ainda não foi alcançado pelo Espírito do Senhor. Nesse texto, a Bíblia vai apresentar 5 características de quem vive segundo a carne. Primeiro, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. A expressão usada significa inclinação, tendência. Outras traduções apresentam alguém que cuida das coisas da carne. Se alguém começa a ficar muito curioso, interessado por seus assuntos particulares, você diz para ela: cuide da sua vida. A ideia da Bíblia é que quem cuida das coisas da carne é alguém que só se interessa e é curioso pelas coisas que são próprias dessa vida terrena. Volta-se para ela não só com a mente, mas com as emoções, desejos, objetivos de vida. E encontra nas coisas terrenas a sua completa satisfação e agrado. A Bíblia já adverte em 1 João 2,15: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois amar o mundo é ter a mente voltada para aquilo que a carne deseja. Mas o que são as coisas da carne? Não significam necessariamente os prazeres físicos deste mundo, mas todos os diversos aspectos de vida que não glorificam a Deus e que não incluem a vida espiritual de Deus. Veja isso em Gálatas 5, 19 ao 21. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Observe também em 1 João 2,16: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Em outras palavras, a vida na carne não inclui somente os pecados óbvios, declarados e desregrados. Inclui interesses econômicos, políticos, sociais e culturais sem Deus. Isso é o que chamamos de mundanismo. Isso inclui até pessoas de elevada intelectualidade, grandes pensadores, filósofos, psicólogos, músicos, artistas, escritores. Suas obras são geniais, mas não há Deus nisso. Não há vida espiritual, alma, nem glorificação ao Senhor. Essa é a mente voltada para as coisas da carne. Lembre-se dos intelectuais fariseus, mestres da lei, o sumo sacerdote, os governadores Herodes e Pilatos, que crucificaram o Senhor Jesus. E eles viviam segundo a carne. Martin Lloyd-Jones diz: o homem bom, culto, bem visto e de boa moral é tão vazio do espírito como o mais óbvio e desregrado pecador. A diferença entre eles é puramente social e superficial. Em segundo lugar, viver segundo a carne é morte. Paulo está falando do estado espiritual de quem vive segundo a carne. É um estado de morte. O apóstolo expressou a mesma ideia quando escreveu aos Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. A Bíblia está dizendo que quem vive segundo a carne faz isso porque está espiritualmente morto para Deus. Ele vive como se Deus não existisse de fato. Por vezes, pessoas da mais elevada moralidade da nossa sociedade estão nessa situação. Elas são pessoas honestas, não se embriagam, nunca adulteraram. Alguém pode perguntar: essas pessoas só pensam nas coisas da carne? Isso mesmo.
Deus não está em nenhum dos seus pensamentos. Ele vive como se Deus não existisse. Isso é morte espiritual. Como é a reação dessa pessoa diante do Evangelho? Quem está em condição de morte espiritual vai dizer que esse livro é um absurdo, escarnece dele, não o leva realmente a sério em seu estilo de vida cotidiano. Para essa pessoa, não faz sentido viver realmente aquilo que a Bíblia diz. Uma cena que se repete muito é a seguinte: a esposa convida o marido para assistir o culto em sua igreja, depois de muita insistência ele aceita. O louvor foi contagiante, o pregador está inspirado nesse dia, a esposa está com a alma saltitante por causa da palavra de Deus. Mas o marido não vê a hora de o culto acabar. E quando isso acontece, em questão de segundos, já estão a caminho de casa. Algumas pessoas são assim. Elas não podem compreender a alegria que o cristão tem na sua vida com Deus, em sua palavra, em louvar, orar. Isso não faz parte do seu estilo de vida. Elas não podem compreender, pois para esse tipo de vida elas estão mortas. Em terceiro lugar, quem vive segundo a carne é inimigo de Deus. Essa é a razão porque a mentalidade da carne é morte, pois é oposta à vida de Deus, é inimiga de Deus. Paulo já disse a mesma ideia em Colossenses capítulo 1, versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Duas pessoas que são inimigas significa que elas não concordam com as palavras, ações, poder e domínio uma da outra. Uma ilustração disso foi a Guerra Fria, na qual duas grandes potências mundiais discordavam do procedimento da outra, seu estilo de vida, seu domínio, sua visão de verdade e seus pronunciamentos. Ser inimigo de Deus significa se opor ao Senhor, à sua palavra e ao seu agir. Quem é cristão é alguém que se submete à palavra de Deus. Ela crê no Senhor Jesus e está debaixo do seu domínio. Ele está em paz com Deus, o que é totalmente oposto a quem vive segundo a carne. Essa pessoa está em inimizade com Deus. Existem pessoas que não se denominam cristãos, mas falam sobre Deus e dizem até crer nele. Mas elas creem realmente? Faça o seguinte teste. Qual a reação dessa pessoa diante dos ensinamentos da palavra de Deus acerca do tipo de vida, inclinação do coração e entrega pessoal que a palavra do Senhor diz que nós devemos ter? Você vai ver que essa pessoa não crê no Evangelho de Deus. Ela crê em uma imagem de Deus construída com base nos seus próprios princípios e que se adequa à ideia do que ela pensa que Deus deve ser. É um Deus que ela mesma criou. Mas com que autoridade essa pessoa estabelece que Deus deve ser assim? Absolutamente nenhuma. Se Deus pudesse ser captado pelo raciocínio humano, esse Deus seria menor que a própria humanidade. Ninguém pode conhecer a Deus por conta própria. Nós o conhecemos porque Ele se revelou. E essa revelação está registrada na Bíblia, validada por Jesus, pelos sinais de sua divindade e pelos apóstolos que testemunharam esses fatos. E esse é o verdadeiro Deus, e não temos como fugir disso. Além do mais, a própria Bíblia declara as consequências sobre quem não crê em Jesus, em sua palavra e em seu método de resgate da humanidade, que é a condenação. As pessoas que dizem que creem em Deus e ouvem essa mensagem ficam furiosas, protestam. Elas odeiam o Deus da Bíblia. E é por isso que a Bíblia diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Em quarto lugar, quem vive segundo a carne não se submete à lei de Deus. Essa pessoa odeia a palavra de Deus, não concorda com ela, por que ela vai se submeter? É como um soldado que não concorda com seu comandante, ele deveria se submeter, mas não faz. A Bíblia ainda acrescenta, essa pessoa nem pode fazê-lo. Em outras palavras, a pessoa que vive segundo a carne é incapaz de se submeter à lei de Deus. Paulo explica a razão disso em 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, a pessoa não consegue captar essa mensagem, amar a Deus e obedecê-lo. Tire o exemplo pelas músicas e filmes que expressam justamente o contrário que a lei de Deus diz. Eles elogiam o adultério, a prostituição, a mentira e até o roubo e vícios, de maneira deliberada.
Essa pessoa vive segundo a carne, ela não se submete à lei de Deus e nem é capaz de fazer isso. E o que é que isso produz? Quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Essa pessoa não consegue ter um estilo de vida sintonizado com a vontade de Deus. Afinal, ela pensa diferente do que a Bíblia diz, ela tem objetivos diferentes, ela considera o pensamento bíblico absurdo, não o entende, então como ele pode agradar a Deus? Quem vive segundo a carne está inteiramente fora de Deus e da sua vida. Ela não pode produzir frutos que glorifiquem ao Senhor. E se é assim, como alguém pode se tornar um cristão? Não é pela própria capacidade, não é pela própria escolha, é uma ação do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Da mesma forma que uma criança nasce e se dá conta de que é viva, um cristão nasce de Deus e se dá conta disso. Existe uma transformação em sua mente, um arrependimento genuíno, uma mudança de desejos e objetivos de vida. Essa pessoa passa a se submeter à palavra de Deus e a concordar com ela. Essa mudança é perceptível em seu interior e para as pessoas que estão ao seu redor. Qual a sua condição espiritual depois de analisá-la na perspectiva da palavra de Deus? Você vive segundo a carne ou já passou pela transformação do Espírito de vida?